Meus irmãos, neste momento eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho nessa oportunidade dar continuidade à segunda lição do departamento do DINC, que nos fala sobre o plano da salvação. Os irmãos que acompanharam a primeira parte, eu havia falado sobre o plano da salvação, o porquê o Senhor Deus Todo-Poderoso ter elaborado o plano da salvação. Nós sabemos que o pecado ele surgiu lá nos céus. O início do conflito entre o bem e o mal surgiu lá no céu, quando Satanás intentou no seu coração ser superior a Deus. Ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E Deus o precipitou lá dos altos céus. Não satisfeito, após o Senhor Deus Todo-Poderoso ter criado o homem e a mulher, feito todas as coisas, Satanás agora ataca e investe contra o homem, da mesma forma que ele havia investido contra o Senhor Deus, caluniando, falando mentiras. Ele continuou seu intento, enganou a mulher e o homem, dizendo que quando eles comessem do fruto, eles seriam iguais a Deus. E isso desceu ao coração da mulher e do homem, e assim eles pensavam que poderiam ser iguais ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim foi, e por isso que o Senhor elaborou um plano de salvação para o homem e para a humanidade. Deus, na sua onisciência, já sabia que Satanás iria pecar. Deus, na sua onisciência, já sabia que o homem também iria pecar. Nós sabemos que o Senhor dotou o homem de livre escolha, pois se não for assim, o homem seria como uma marionete, sendo levado a fazer qualquer coisa conforme uma ordem. Mas Deus permitiu que o homem escolhesse. E infelizmente o homem escolheu dar ouvido à voz de Satanás, da serpente, e o homem assim pecou contra Deus, contra a sua lei, o mandamento, desobedeceu o mandamento do Senhor para que não tocasse na árvore do bem e do mal. Porque certamente o dia que tocasse, o homem morreria. Sabemos, irmãos, que o homem não morreu no mesmo dia, mas veio a morrer depois. Mas só que aquela aliança que o homem tinha com Deus e o privilégio que o homem tinha com Deus de estar falando com Ele todos os dias na viração do dia, isso foi tirado por causa do pecado, por causa da desobediência do homem. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e na sua sabedoria, na sua onisciência, o Senhor elaborava um plano de salvação para o homem e para toda a humanidade. Então, o Senhor proveu ali no início as vestes para o homem, e foi necessário o sacrifício de um animal, prefigurando ali, mostrando para nós ali que o Senhor já estava elaborando o processo de salvação para a humanidade através do sacrifício de um animal. E assim, no decorrer da história, nós sabemos, e os irmãos sabedor também, que o Senhor, ao longo dos tempos, sempre foi necessário o sacrifício de um animal, de um inocente que levasse a culpa de um culpado. E chegou um momento que não era mais suficiente o sacrifício de animais, não bastava mais o sacrifício de animais, e o Senhor preparou o seu próprio Filho, entregou o seu próprio Filho, para que assim fosse de uma vez por todas, um sacrifício de uma vez por todas, por toda a humanidade. Então o Senhor entregou o seu próprio Filho. A partir
deste primeiro animal morto, sempre que alguém pecava, sacrificava um animal para que, pela fé, o sangue derramado aplacasse a ira de Deus, né? E lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4, encontramos Abel, filho de Adão, sacrificando o animal pelos seus pecados. E era desejo do Senhor preservar a semente, né? Nós sabemos que desde o início, Satanás, o grande inimigo de Deus e do homem, procurou atacar de todas as formas para destruir o plano que Deus tinha em preservar a semente. Mas ali Caim, instigado pelo demônio, matou o seu irmão Abel. Para substituir Abel, Deus deu outro filho a Adão, a saber, Sete. Mas da mesma forma o pecado desceu ao coração de Sete e se propagou de tal forma que Deus se arrependeu de ter criado o homem, então resolveu destruir toda a raça humana. Isso nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 7, que foi através do dilúvio. Os irmãos sabem muito bem a história, o relato, não cabe aqui agora o momento para falar sobre isso. Mas nós sabemos que ele preservou o justo Noé e sua família para propagar a semente da qual nasceria o Salvador. Mais tarde, Deus chama Abraão, do meio de uma geração corrupta e idólatra, e o escolhe para que fosse pai de uma grande nação. Lá está relatado em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. Do ponto de vista humano, isso era quase impossível, pois Sara, esposa de Abraão, era estéril, mas quando estava com quase 100 anos, Deus cumpre a sua promessa, e então nasce Isaque, que foi o pai de Jacó, de onde saíram as 12 tribos de Israel. E dentre estas tribos, a tribo de Judá, escolhida para que dela saísse o Messias. Para que dela saísse o Messias. Jesus Cristo, da família de Davi. Então, ao longo da história de Israel, sempre encontramos Deus renovando a promessa de um Salvador para a humanidade. O interessante é que Deus preserva a semente, e no momento em que quando Deus promete um filho a Abraão, e que Sara concebe esse menino, Deus agora vai até Abraão, ele pede que sacrifique o seu único filho. E algumas pessoas podem dizer, mas como assim? Deus promete um filho a ele e agora o pede em sacrifício. Interessante nesse relato, nessa história, é que Abraão segue caminho de 3 dias até aquele monte para sacrificar o seu único filho, Isaque. E quando ele chega ao monte, que ele prepara tudo, coloca o garoto lá no altar do sacrifício, o menino indaga seu pai, perguntando: pai, o cutelo está aqui, a lenha também, onde está o sacrifício? E aí o seu pai o responde que Deus proverá para si um cordeiro. Ali, irmão, já estava prefigurando a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Salvador que viria para salvar a humanidade, para reconstituir a aliança que o homem havia perdido lá no Éden, lá no início. E agora está ali demonstrado nessa história, nesse relato de Abraão e Isaque. Interessante que o menino ficou calado.
Ele poderia ter feito alguma coisa, ele poderia ter saído correndo, mas ele ficou mudo, ficou quieto esperando. Assim, da mesma maneira foi com Cristo Jesus. Quando ele foi ao Calvário, ele não falou nada, ele não murmurou, ele não reclamou, ele ficou como uma ovelha muda que vai para o matadouro. E se não fora esse sacrifício, se não fosse esse sacrifício, hoje a humanidade estaria toda condenada. Mas aprove ao Deus Todo-Poderoso, que lá desde o início já preparava um meio de salvação para toda a humanidade, para que, através de um único sacrifício, os homens pudessem voltar a ter a comunhão que tinha desde o início lá no Éden. E assim foi o que aconteceu. No Velho Testamento, Deus trata com uma nação Israel. A isso dá-se o nome de dispensação da lei. Em Êxodo capítulo 20, encontramos Deus dando os 10 mandamentos para o seu povo através de Moisés, que era o seu líder. Embora o sistema de sacrifício de animais pelos pecados teve início bem antes da lei ser dada, este foi o sistema pelo qual o problema do pecado era resolvido durante toda a dispensação da lei, que durou até o nascimento de Jesus, ou seja, durante todo o Velho Testamento. Daí concluímos que a lei teve por finalidade fazer com que o homem enxergasse mais claramente os seus pecados, para que sentisse a necessidade de um Salvador. Isso os irmãos podem abrir depois em Romanos capítulo 5, versículo 20 e Gálatas 3 e 4. O ponto mais importante, irmãos, do sacrifício de Jesus é quem assumiria o lugar de mediador, de libertador do povo. E esse foi o papel de Jesus, de ser o mediador entre Deus e o homem. O ponto nevrálgico dessa situação foi esse. Quem seria? Quem estaria disposto a assumir esse posto? Pois seria o ponto mais delicado do plano da salvação de Deus, que era o cargo e a função de um mediador, alguém que pudesse colocar-se entre um Deus ofendido e uma criatura pecadora. E sem esperança, o homem se sentiu na necessidade de encontrar alguém assim, quando ele se viu afastado de Deus. Esta é a posição que Cristo veio preencher em seu sacrifício substitutivo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. No Velho Testamento, Deus trata especialmente com o povo escolhido, o povo de Israel, tendo em vista um grande propósito, que era revelar-se ao mundo através deste povo. Mas nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que o povo de Israel falhou nesta grande missão. Antes desobedeceram a Deus, tomando para si o que? Ídolos pagãos, indo à adoração de ídolos pagãos, postes ídolos.
quando deveriam mostrar ao mundo que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. No Novo Testamento, Deus trata com um povo. Veja, no Velho Testamento, Deus trata com uma nação, e aí é a dispensação da lei. No Novo Testamento, Deus trata com um povo, a igreja, que nós denominamos de dispensação da graça. Visto que Israel não foi uma luz para os gentios, falhando assim em sua missão de revelar Deus ao mundo, então aprove a Deus escolher seu próprio Filho, Jesus, para através dele se revelar ao mundo. Foi quando se deu o milagre da encarnação do Verbo, a vinda do Emanuel, o Deus conosco. E graças a Deus por isso. Mas agora, vindo Cristo, o sumo sacerdote, ele por seu próprio sangue penetrou o santuário e efetuou uma eterna redenção. Eterna redenção porque basta o ser humano crer, aceitar e acreditar no sacrifício, na morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia. E a cada dia manifestar essa fé, colocar essa fé em prática, para que um dia nós possamos ter direito a morar com Ele para todo sempre. Então Jesus morreu por nós na cruz, foi ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício, ou a oferta. Isto é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo-se a si mesmo para resgatar do pecado um povo, a sua igreja, que é a união de gentios e judeus, salvo por Cristo. Deus, ele cansou-se, digamos assim, irmão, de sacrifício de animais, que já estavam perdendo o seu valor. Era mais um ritual vazio do que um ato de fé. Estavam ali sacrificando animais por sacrificar. Não tinham mais aquele sentido de ser perdoado dos seus pecados. Por isso, ele resolveu substituir o primeiro concerto, o da lei, por um segundo concerto, perfeito e eterno, o concerto da graça. E aí, graças a Deus por isso, é que hoje nós podemos estar aqui, falando do plano elaborado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, que rege todas as coisas, que tudo está sob o seu controle, a sua soberania, que nada foge ao seu controle, ainda que alguns pensem que o Senhor não está controlando as coisas, mas isso não é verdade. Nós podemos observar nesse relato, esses poucos minutos que eu tenho falado com vocês aqui, o que Deus houvera feito desde o início, em prol da humanidade, em prol do homem, porque o homem é o ápice da criação do Deus Santo e Todo-Poderoso. E aí, meus irmãos, encerrando esta lição sobre o plano da salvação. Agora Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus, através de sua morte na cruz. E todos os salvos podem aproximar-se a qualquer momento diante de Deus pela mediação do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. O véu já foi rasgado, de alto a baixo. Hoje eu e você, que professamos uma fé num Deus vivo, num Deus Todo-Poderoso, que, através do seu Filho, entregou-se a si mesmo para resgatar a minha vida, para resgatar a sua. E se nós permanecermos fiéis a Ele, fiéis a esse sacrifício, nós um dia
o encontraremos nos céus e para todos sempre estaremos com Ele. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Que nesses dias que estamos passando, que nós possamos estar mais próximos do Senhor, clamando a Tua misericórdia, buscando a Tua face, para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele venha nos ajudar a passar por tudo isso. Não sabemos por quanto tempo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pedimos a Ele que Ele não deixe que esse mal venha atingir a nossa casa, a nossa família. Que Ele nos guarde por onde quer que nós andamos, por onde quer que nós estivermos. Apesar que a notícia, a orientação é que nós possamos ficar em casa, mas que nós possamos ter fé e acreditar que um dia tudo isso vai passar, porque sabemos que tem um Deus que tudo está no seu controle. Deus abençoe os irmãos.